How are you? Olha como tem hello. How are you é a pergunta que eu sempre faço para vocês, né? How are you? E hoje eu perguntei para a Eduarda essa pergunta, where are you? Que daí eu perguntei também para outras pessoas. A Iana falou I'm in my bedroom. O Iago também falou I'm in my bedroom. Ninguém aqui acho que está trabalhando at the office. No caso, a minha resposta é I'm in my guest room. Eu estou no meu quarto de hóspedes. E a Duda também falou que ela viu a palavra home nessa outra expressão aqui, motor home. E o José também acabou de falar I'm in my bedroom. Antes da gente iniciar a revisão, então, só voltando nessa pergunta aqui do Iago, mustache, Iago e todo mundo aqui, é só o bigode, não é a barba toda. Por incrível que pareça, a palavra para fazer o bigode ou fazer a barba não é make, não é o verbo fazer que a gente usa em português. O verbo make é fazer em português, mas não quando eu falo sobre barba ou bigode. Nesse caso, quando eu falo de pelos do rosto ou do corpo, eu uso esse verbo shave, ok? E para eu fazer a pergunta, eu não poderia falar you shaved your mustache. Por que que eu não poderia falar assim? Porque aqui tá certo, o passado do verbo shave é shaved. Mas para eu fazer a pergunta em inglês no passado, eu não posso simplesmente usar o verbo no passado. Eu tenho que usar o verbo auxiliar que indica o passado. Que daí no caso começa com D. Quem que lembra? Qual é o verbo que eu uso para perguntar alguma coisa, se sim ou se não, no passado? Seria did? Yes, muito bem. Did. Mas daí, você tem que prestar atenção que você coloca did you. Como esse já é o verbo que indica o passado, o verbo não vai ficar no passado, ele vai ficar na forma normal. Então, para eu perguntar se você raspou o seu bigode, você falaria assim, dessa forma: Did you shave your mustache? Oi. Eu vi uma reportagem essa semana que o número de procura de motorhomes por brasileiros aumentou. Isso pode ser um sinal que as pessoas que não têm uma casa talvez queiram, né, ter uma casa móvel, porque são aqueles veículos que você pode dirigir. Agora, fazer a barba, aí não é mustache, é beard. Então, eu perguntaria assim, did you shave your... You can say your face, né? Se você aparou ou raspou a sua barba, ou, aqui no caso, o seu rosto, ou essa palavra aqui que é beard, que é a palavra para barba. Did you shave your beard? Ok? Daí a resposta seria, no meu caso, yes, I did. I shaved my beard. Ok? Sejam bem-vindos, então, para quem eu não falei oi. Su, agora você está conseguindo ver o chat ou escrever no chat? Agora que você saiu e entrou? Se você... Vamos lá, então. A ideia de hoje é a gente fazer, como eu disse lá no grupo, uma revisão. Então, eu peguei aqui o PowerPoint
que eu usei durante várias aulas, para a gente dar uma relembrada. E daí, no final desse PowerPoint, eu vou ter aquelas perguntinhas do Enem 2018 que eu pus lá na Prezi. Aquela Prezi, se a gente tiver tempo depois, não sei se vocês conseguiram visitar, tem uma questão aqui que nós não tínhamos visto ainda, que traz justamente aqui um tempo verbal que a gente viu em outras questões, que é o tempo futuro. Então, se a gente tiver tempo, depois a gente volta nessa pergunta aqui. Mas lembrando que ela está disponível lá para quem quiser acessar sozinho essas atividades. E essas questões que eu mostrei aqui também para vocês estão na Prezi com as respostas. A gente vai falar sobre elas hoje, mas elas estarão lá para quem quiser acessar depois, ok? Uma outra coisa que eu fiz antes da gente começar a revisão, lá no Drive, na nossa pasta aqui, English 2020, cursinho Lélia Gonzalez, eu acabei de criar uma pasta. Ah, que bom, Su, vi que você está conseguindo escrever. Eu criei uma pasta colocada assim, material principal em inglês 2020. Então, depois eu vou postar no grupo para quem quiser acessar. Por que será que a Iana, coitada, ela está entrando e está saindo, não está conseguindo? Então, eu pus essa pastinha material principal, onde eu coloquei a maior parte é PDF. Os PDFs principais que a gente usou, caso vocês queiram rever. Esse que eu estou abrindo para vocês agora, que a gente vai começar com ele, é esse aqui, ó, os nossos encontros de 6 de junho a 13 de novembro. 6 de junho foi quando eu comecei a usar essa apresentação aqui, 13 de novembro foi não a semana passada, que foi feriado, né? Na semana anterior. Então, a ideia é a gente passar rapidamente pelas coisas que a gente viu até agora, e daí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser saber mais, indica aqui no chat, eu abro o microfone e fala, mas a ideia é a gente não tomar muito tempo, só para a gente refrescar na memória essas coisas que a gente viu, para daí fazer algumas atividades focando naquelas questões do Enem 2018, ok? Vocês estão vendo a minha tela, né? Só para confirmar. Yes. Thank you. Deixa eu pegar mais um pouquinho de café aqui. Então, reading, como a gente já falou várias vezes aqui, nesse caso, nosso quer dizer leitura, não quer dizer lendo. Lembra? Reading vai querer dizer lendo quando eu estou usando numa frase I am reading, she is reading, ela está lendo, eu estou lendo. No caso aqui, reading é atividade de leitura, que foi o foco principal das nossas aulas. E daí teve uma aula também que a gente falou sobre ideias adequadas e não adequadas em relação ao processo de leitura. Então, a gente sabe que quando a gente encara um texto, precisa interpretar um texto, a gente vai trazer muita coisa do nosso próprio conhecimento, tanto da língua quanto do mundo. E essas coisas que a gente traz vão ser muito importantes para nos ajudar a responder as perguntas. É claro que estudar a língua vai nos ajudar também, mas outras coisas nos ajudam. Então, a gente discutiu o que era uma ideia equivocada, o que não tem a ver com leitura, por exemplo, tem gente que acha que é muito difícil, mas tem estratégias que a gente pode usar para para deixar essa tarefa mais fácil. E outra coisa, por exemplo, a gente não precisa entender tudo daquele texto para responder corretamente a pergunta. Então, isso é importante a gente ter em mente. Nós não precisamos entender tudo que está no texto para responder a pergunta. Aí, aqui está para quem quiser acessar depois, né? Então, essas são as ideias que não são adequadas e essas são as ideias que são adequadas em relação ao que é ler em inglês.
Depois a gente viu também rapidamente aqui características das pessoas que leem fluentemente, né? Que não ficam parando e tentando compreender tudo que está lendo. Ela geralmente tem essas características, ok? Eu sei que está sendo rápido, mas a ideia é só a gente lembrar o que a gente já viu. Aí, se alguém quiser, faz uma anotaçãozinha aí, baixa esse PDF lá do Drive e lê sozinho. Teve um determinado momento também das aulas que eu incentivei vocês a escreverem ou a falarem sobre si. Então, eu dei esse exemplozinho aqui de várias coisinhas que depois a gente acabou vendo mais profundamente, por exemplo, verbos, né, formas verbais. E aqui eu pus uma apresentaçãozinha minha e pedi para vocês fazerem as suas. Teve gente que fez, teve gente que não. Aqui eu teria que mudar, porque eu já não tenho mais 39, eu tenho 40 anos agora. Então, esse slide aconteceu antes. E daí a gente começou com as estratégias de leitura, que eu acredito que vocês lembrem de algumas. Se vocês não lembrarem, estamos fazendo essa atividade hoje para lembrarmos. E a ideia é não só lembrar essas estratégias, mas depois tentar usar elas nas questões que a gente vai analisar. A gente falou bastante sobre essa estratégia de scanning. Obrigado, Suzane. A Bia está entrando. Good afternoon, Bia. Welcome. Então, a gente falou bastante dessa estratégia de scanning, que basicamente serve para a gente fazer o quê? Alguém lembra e gostaria de falar? Eu já passei aqui rapidinho, ó. Quando que a gente usa o scanning? Para que a gente usa essa estratégia? Quando tem uma pergunta e você precisa olhar algo extremamente tipo, você tem uma lista lá de preços, e aí a pergunta é assim, qual é o preço do iPhone? 3D, aí você vai olhar na tabelinha e ver o preço daquele iPhone. Exatamente, e foi bastante atividade disso que a gente fez, né, com textinhos menores, depois com textinhos maiores. Então, como adulto, quando a gente precisa achar informações específicas no texto e a gente vai lá, passa o olho rapidamente, não fica tentando entender tudo, e só procura aquilo que a gente precisa compreender. E, como a gente viu, é o objetivo. O que a gente precisa compreender do texto é que vai determinar se a gente vai usar o scanning ou o skimming, que a gente vai ver lá depois qual era. Então, eu vou passar rapidinho aqui para vocês, né? A ideia não é a gente fazer de novo, é só vocês lembrarem aí como que eu fui mostrando para vocês ou ilustrando a estratégia que a gente estava focando. Então, ó, tá vendo? Eu tenho uma pergunta: qual o modelo mais caro e quanto ele custa? Então, eu vou olhar no preço e ver qual é o maior, e daí eu vou dizer que é o iPad Air 2, e por aí vai. Então, a gente foi fazendo junto, né, eu e vocês, essas perguntinhas bastante fáceis, falando sobre o scanning. E daí depois aumentando um pouquinho os textos, o que a gente tem que olhar, ou onde a gente tem que olhar no texto para responder as perguntas, onde elas estariam. Aí depois trouxe, né, esse textinho que vocês estão vendo agora um pouco diferente, num outro formato, que não é um formato de tabela, e por aí vai. Aí a gente falou um pouquinho sobre palavras cognatas, que a gente tem que tomar cuidado, às vezes elas ajudam, mas às vezes quem cria a questão do vestibular usa essa questão do cognato para meio que nos enganar, então a gente tem que estar esperto em relação a isso. E daí a gente resumiu, né, falando aqui que a gente passa o olho rapidamente quando a gente está fazendo o scanning e quando a gente precisa de informações específicas. E daí eu fui tentando trazer algumas questões do vestibular para a gente treinar o scanning. Então, se vocês querem
quiserem rever isso daqui, ou quem faltou na aula, por exemplo, porque essas aulas iniciais eu não gravava. Então, se você pegar esse PDF, ó, você pode ler esse material e pode ter, antes de passar aqui para a próxima, você pode tentar resolver sozinho e depois passa para a próxima página, ele mostra as respostas. Aí a gente foi praticando também de novo, isso foi num outro dia, né? Aqui eu estou pegando todo o material, mas não sei se vocês lembram, a gente ia alternando, né, o que a gente fazia, o que a gente não fazia, e aos poucos eu ia trazendo questões de vestibular ou do Enem, ou questões que eu mesmo tinha criado para esse material que eu criei lá para uma faculdade, que depois eu usei com vocês em outros momentos. Então, ó, mais um outro texto aí, tem a ver com tecnologia também, para praticar o scanning. Então, quem quiser estudar por conta, dar uma revisada, tá fácil. E o skimming? Ups. Quem que lembra qual é o objetivo ou o que envolve você usar essa estratégia de skimming? Alguém que não seja a Duda, porque ela já respondeu do scanning. Pode ser por chat também, eu estou olhando aqui. Procurar a ideia geral do texto. É isso mesmo, procurar a ideia geral do texto, ou às vezes do parágrafo, por exemplo, ou às vezes daquele subheading que a gente chama o subtítulo, né? Às vezes a gente usa o skimming, não para o texto todo, mas por partes do texto. Mas você está correta, Su, que a ideia é você tirar a ideia geral do que se trata o texto ou o parágrafo, né? Então a gente não vai se atentar a detalhes ou palavras desconhecidas. E daí a gente foi conversando um pouquinho mais. Olha aqui que eu tinha falado sobre o título e subtítulo, o layout, as primeiras e últimas linhas de cada parágrafo, né? Porque a primeira linha faz ali, apresenta o que é, a última linha geralmente conclui aquela ideia que foi iniciada no parágrafo. Então a gente usa um pouquinho dessas estratégias aí para usar o skimming. E também a gente não fica se atendo a detalhes, né? Às vezes a gente não entende uma palavra ou outra, mas o geral ali do que está sendo dito a gente entende e é isso que vale que seja feito. E essas estratégias são importantes porque, como a gente foi percebendo depois, dependendo do enunciado, dependendo o que a questão do vestibular solicita, ela vai requerer que você use uma ou outra estratégia, ou como a gente viu ultimamente, às vezes você precisa usar as duas estratégias, né, para responder corretamente. E daí, quem quiser retomar aqui também, vai poder ter acesso a alguns textinhos e algumas perguntas e as respostas a essas perguntas, ok? E algumas perguntas que são mais relativas à reflexão, para você pensar sobre essa estratégia. Então, resumindo, a estratégia de skimming consiste em ler o texto de maneira breve para extrair dele, o texto ou o parágrafo, né, de maneira breve para extrair dele a sua ideia principal, e ela deve ser utilizada quando a gente quer saber do que se trata, e daí a gente pode decidir se vai ler mais profundamente ou se vai ajudar a responder melhor a pergunta do vestibular. Aqui, não sei por que está com essa página aqui com a chamada. Vocês, curiosidade, vocês veem... Eu nunca faço chamada, né? Eu nunca lembro de marcar nada, mas é vocês que têm que ir lá e dizer que vocês fizeram a aula, né? Vocês têm feito isso? Eu não. Então, eu pus aqui porque eu lembro que no grupo a Rebeca acho que pediu, peçam para os alunos entrarem e responderem a chamada, mas eu vou apagar essa página aqui. Pronto, apaguei. E daí depois, da mesma forma que a gente foi trabalhando em questões o skimming, o scanning, a gente trabalhou o skimming, e depois teve outras vezes que eu acabei até
retornando aqui. Aqui eu só coloquei 2 links sobre charges, né, vídeos que explicam como encarar as charges no vestibular, porque tanto o Unicamp quanto o Enem exploram bastante esse gênero, né? Então vai haver provavelmente uma questão do Enem que vai ser uma tirinha de alguma forma, né? Uma charge. E a gente então trabalhou essa questão do skimming em algumas questões. Travou meu computador. Não. Em algumas questões aqui, no caso Unicamp 2020, Unicamp 2019, a gente foi praticando essa estratégia. Depois, às vezes, eu trazia Enem. Então, aqui de novo Unicamp. Se vocês forem lembrando, a gente foi discutindo sobre todas essas questões, Unicamp 2019. Lembrando que a Unicamp traz bastante coisa política, social, né, também nas questões de língua, normal isso acontecer. Às vezes a gente também trouxe textos curtíssimos que não necessariamente são fáceis, né? Então, às vezes, o skimming, no caso, não é suficiente se você não conhece bem algumas palavras. Então, às vezes, você tem que ter o conhecimento para responder corretamente. Isso que a gente viu. Aí depois a gente falou aqui sobre a prova de língua inglesa da Unicamp. Lembra que a gente discutiu o que vai ser pedido lá no ano que vem, né, no vestibular de 2021. Agora passando para um outro tema aqui, que não tem a ver com estratégias, mas sim com tipos e gêneros textuais. Quer dizer, desculpa, tem a ver com estratégia, sim, porque você identificar em um texto, ou ter uma ideia que tipo de texto é aquele, que gênero é aquele, também ajuda na compreensão. Esse material aqui, que foi a Prezi que eu usei, para vocês saberem, está aqui. Aqui a gente tem um handout, que foi o material que a gente usou lá na Prezi. Quem baixou já tem no seu computador ou não, mas quem não baixou, quiser estudar um pouquinho isso, o PDF está aqui. E aqui também, ó, o único arquivo zip, né, que é o arquivo compactado que está nessa pasta, é uma Prezi, na verdade é a Prezi, que traz todas as atividades aqui de tipos e gêneros textuais. E a gente usou alguns quizzes também. Deixa eu ver se eu pus aqui os quizzes aqui de gênero textual. Não pus. Depois eu posso colocar. A gente fez alguns PDFs lá junto, lembrando o que são tipos e o que são gêneros textuais. E aqui, de novo, a gente fez algumas atividadezinhas e depois a gente voltou em alguns textos que a gente já tinha trabalhado, mas focando ou pensando um pouco na questão de gênero e tipo textual, que tem a ver com o objetivo do texto, quem que escreveu, com qual intuito. Então, a gente pensou aqui questões relativas a gênero e tipo textual em questões que a gente já tinha trabalhado, e depois a gente pegou outras questões também que a gente não tinha visto e pensou, discutiu em termos de tipo e gênero textual. Olha aí de novo, um cartoon, né, uma charge vindo no Enem 2011, e outras questões referentes a vestibulares ou Enem. Então, até agora, a gente viu quatro estratégias, né? Scanning, skimming, a importância do tipo textual e do gênero textual. O tipo e o gênero, eu sei que eu estou passando rápido. Se a gente tiver tempo depois, eu posso até voltar. Mas vamos ver se a gente vai ter tempo. Se não, aí
você pode ir atrás sozinho, que material tem para você explorar. Aí a gente falou um pouco de feedback, catch-up. Eu acho que eu vou apagar essas duas aqui, não há necessidade. Aí teve uma aula que a gente focou não muito em estratégia, mas a gente focou em morfologia, né? Que a gente leu esse texto aqui em português mesmo. E para que a gente leu esse texto, esse poema famoso aqui em português, com palavras inventadas, para a gente poder falar sobre esse tema aí de morfologia em ação, que a gente trabalhou bastante. Lembra os pedacinhos das palavras e como eles podem nos ajudar. Ó, eu pus o PDF, então tem esse PDF aqui, Morfologia em Ação, que é o PDF que eu usei nas aulas para a gente falar sobre essa questão de leitura, né? Então, lembra que eu tirei desse livro aqui, esse material, né? Foi tirado desse livro e a gente, juntamente, fez essas atividades desse livro que exploram aí a morfologia, ou seja, os pedacinhos das palavras e como a gente conhecer esses pedacinhos ou se atentar a esses pedacinhos pode nos auxiliar a ler melhor. Então, aqui nesse PDF que nós estamos vendo agora, eu só pus isso daqui para a gente lembrar que foi isso que a gente viu. Eu não pus todo o material aqui. O material está lá no Drive onde eu mostrei. E daí a gente pegou outros textos, outras questões de vestibular e de Enem para focar no tipo e no gênero, mas também para a gente pensar em questões de morfologia. Né? O Enem 2018 a gente vai ver que essa questão se repete, e daí depois aqui também algumas questões que se repetiram e algumas outras questões novas aqui que não se repetiam. Teve um dia também numa aula que a gente falou sobre preposições, né? Não sei se vocês se lembram, então esse material está aqui também, caso vocês queiram revisar, né? Que preposições, no caso aqui, são essas palavrinhas que indicam, nesse caso, localização, né? Preposições de lugar, que às vezes nos ajudam a compreender melhor o que os textos estão trazendo. E propus aqui para vocês entrarem, se quiserem, nessa página de exercícios gramaticais para se lembrar, estudar mais as preposições. Depois trouxe algumas outras preposições aqui, a primeira através dessas imagens, aí a gente foi fazendo junto essas atividades e tentando relembrar ou aprender aí algumas preposições. E também trouxe depois esse quadrinho aqui, mostrando os principais usos dessas três preposições importantíssimas em inglês, que confundem a gente bastante em português. E depois aqui os usos, né? Quando que eu uso at, on, in, e quando que eu não uso nenhuma preposição. Não sei se vocês se lembram disso. E aqui também tem um textinho que a gente fez junto, colocando as respostas. Aí aqui já entrou no Enem 2018, mas antes eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, se tem alguma coisa que você achou muito difícil ou muito fácil disso que eu mostrei até agora. Que foi bastante coisa que a gente viu. A gente viu mais coisas que estão aqui. Eu já vou falar dessas coisinhas que a gente viu a mais. Alguém queria falar alguma coisa antes da gente continuar? Beleza. Se alguém... Oi. Pode falar. Não, por minha parte, não. Ok, se alguém quiser, pode ficar à vontade. Então, daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta de novo.
deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que a gente estudou. Então, vou só abrir aqui alguns PDFs, relembrando algumas coisas que a gente viu. A gente viu comparativos e superlativos. Deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar uma coisa. Ó, aqui eu tô com as nossas anotações, que essas anotações aqui que eu vou fazendo conforme a gente vai discutindo, né? Então, vamos ver aonde que aparece o comparativo e o superlativo aqui. Mas enquanto a gente chega lá, só vou mostrando para vocês aqui algumas coisinhas que a gente discutiu durante as nossas aulas. Ó, eu já tinha perguntado para você antes já, ó, lá em setembro, where are you now? Mas aqui eu estava focando no verbo aqui para fazer a pergunta, né? E daí aqui também algumas outras respostinhas. Aí, por que eu tinha feito aquela pergunta? Para a gente focar aqui em tempos verbais. Então, quando eu falo where are you, eu sei que é presente. Quando eu mudo esse are para were, eu sei que é passado. Então, só para relembrar aqui que a gente viu tempos verbais, a gente ficou bastante tempo falando de tempos verbais. Depois aqui, esse quiz, são aquelas 12 perguntas que eu pus no Google Form para vocês responderem, e depois a gente foi tratando uma por uma. Uma outra coisa interessante que a gente viu também, que tem a ver com vocabulário, é aquele fato que tem a ver com morfologia também, né? Tem a ver com vocabulário, que é de você ter uma palavra, que é uma coisa, aí você coloca uma outra coisa antes dessa coisa e forma uma outra expressão, aí você coloca uma outra coisa que forma uma outra expressão, uma outra ideia, e aqui eu fui enfatizando a última parte, porque lembra que a gente treinou bastante isso, que para eu compreender essa expressão pet, dog, food, container, eu tenho que começar do fim para o começo, né? A interpretação parte da última palavra até a primeira de trás para frente. Então, só relembrando aqui, o que é um pet, dog, food, container store? É uma loja que vende recipientes para guardar comida de cachorro de estimação. Então, isso é uma coisa que a gente viu bastante também. Aqui são outros exemplos que foram surgindo durante a interpretação dos textos que a gente foi analisando em aula, né? Não sei se vocês lembram, mas essas expressões aqui, que estão aqui, vieram dos textos que a gente estava analisando. Essas outras aqui não vieram dos textos, vieram simplesmente de mim, que eu quis treinar com vocês. Aí depois a gente continuou aqui com outras perguntas daquele quiz, e daí tinha vezes que eu trazia para vocês aqui, ó, algum link a mais para quem quisesse praticar um pouco mais aqui os comparativos e os superlativos. Então, a gente falou de tempo verbal. Aqui são as coisinhas, né, referentes àquele quiz ainda. Depois aqui, ó, explicações que eu fui dando, que a gente foi conversando sobre, de novo, tempo verbal, mas de vez em quando a gente voltava aqui em questões de vocabulário, né? Então, se vocês se lembram, as nossas aulas, a gente tinha aulas que a gente focava mais em estratégias e aulas que a gente focava mais em vocabulário e gramática. Então, essa daqui é uma delas que a gente focou bastante em gramática, no caso, tempo verbal, porque tempo verbal, na verdade, é muito importante para a gente entender a maior parte dos textos, né? Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar essas anotações aqui também para vocês, em PDF ou em Word, para caso vocês queiram olhar e lembrar das nossas discussões. Então, essas informações que eu estou passando aqui, estou tentando passar devagarzinho,
só para vocês irem lembrando como a gente viu os tempos verbais, passado, presente, futuro, e como a gente discutiu questões comparativas entre o inglês e o português, e por aí vai. Nesse dia aqui também, lá em 16 de outubro, a gente focou também um pouco mais, ou retomou tempos verbais. Aqui de novo, olha só, pelas anotações a gente vê que a gente ficou um bom tempo em tempos verbais, né? Várias aulas a gente focou em tempos verbais. Aqui alguns exemplos que eu trazia para a gente discutir em aula. E tem algumas coisas que às vezes não fazem muito sentido, porque foram frases que eu fui colocando aqui conforme vocês iam perguntando alguma coisa ou respondendo alguma coisa no chat. Às vezes eu comentava e escrevia aqui nessas anotações. E aqui mais anotações de tempo verbal, olha só. Olha aqui, mais explicações de tempo verbal. Quanto tempo a gente ficou falando de tempo verbal e de vocabulário. Foram aí várias aulas. Aqui, então, também, ó, comparativo, exemplos de comparativo, de tempo verbal, e daí tudo isso que foi surgindo por causa daquelas questões do quiz, né, daquelas 12 perguntas da Unicamp, do vestibular Unicamp. Aí depois aqui também vocabulário, para a gente entender melhor o texto, ó, phrasal verbs, que é um vocabulário que geralmente é difícil para a gente. Aí aqui a gente, que eu tinha preparado para a gente fazer qualquer dia, algumas coisinhas para a gente relembrar. Se der, depois eu volto nisso daqui. O que mais? Isso daqui também que a gente viu lá na última aula, que é um tipo especial de comparativo, né? Que quer dizer aquilo, quanto mais uma coisa, mais outra, ou quanto mais uma coisa, menos outra. E aqui são anotações minhas que têm a ver com questões daquele quiz de novo, né? Que tudo isso daqui, ó, tem a ver com a questão 9, com a questão 9 aqui, né? Daquele quiz. Então, eu ia trazendo coisas, às vezes um monte de coisa, como por exemplo aqui, sobre uma questão que a gente focava. Tem coisa que a gente não viu aqui, mas eu vou manter para quem quiser sozinho estudar a diferença entre less e fewer, e pode ser que mais para frente a gente ainda foque nisso daqui. E daí, finalmente, algumas outras perguntas aqui que a gente foi discutindo em sala de aula, e aqui anotaçõezinhas que iam surgindo durante a aula. E está quase terminando aqui, então, algumas outras anotações que a gente foi fazendo sobre questões que a gente estava trabalhando na aula naquele dia, né? Aqui também, ó, deixa eu aumentar aqui para a gente ver, questões de comparativos, né? Então aqui temos exemplos que eu ia dando e falando para introduzir os comparativos e os superlativos para a gente discutir conforme elas iam surgindo nas nossas discussões, ok? Então eu vou como eu falei, compartilhar com vocês essas anotações para quem quiser tê-las e relembrar de coisas. E quem quiser também, esses mesmos arquivos que estão aqui, né, são esses arquivos aqui, que você vai poder, por exemplo, se você quiser, abrir aqui atividades que estão sem respostas e fazer as atividades que nem eu já mostrei para vocês. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui de... esse PDF aqui, Vocabulary and Verb Tenses, eu coloquei aqui, que está lá no Drive também, porque a gente ficou um bom tempo focando nessas questões
de vocabulário, né, que tem a ver com a ordem das palavras, lá a última coisa é a que vale. Então, esse material está aqui para vocês acessarem, quem ainda não tinha acessado. Lembra daqui a diferença de milk chocolate e chocolate milk? Eu estou falando da última coisa aqui. E esse mesmo PDF fala disso, que a gente focou bastante, e também traz aqui os tempos verbais. Então, esse PDF Vocabulary e English e Verb Tenses está aqui para quem quiser baixar também. Nesse mesmo... será que tem um vídeo aqui também para quem quiser assistir, para quem não veio na primeira aula, que é sobre dicas e estratégias para você melhorar a sua leitura, a sua audição. Vamos iniciar, então? Para você melhorar a sua leitura, a sua audição. Isso daqui é que eu fiz na minha empresa, onde eu trabalho, mas a mesma coisa que eu fiz lá, eu fiz com vocês na primeira aula que a gente teve. Não sei se tem gente aqui que estava, tinha bastante gente. Mas quem quiser vai poder baixar esse vídeo e me ver aqui falando sobre dicas do que você pode fazer para melhorar aqui essas 4 habilidades, que é o ouvir, ler, escrever e falar. Lembrando que nas nossas aulas a gente focou mais aqui na habilidade de ler, e também a gente focou nos componentes gramática e vocabulário. Então, quem quiser, acho que são, deixa eu ver quanto tempo que tem esse vídeo, um vídeo de 45 minutos, que eu trago também aqui links para quem quiser melhorar todas essas habilidades, ok? Então, voltando aqui para vocês verem, ó, webinar Insignia, eu vou até tirar o nome aqui, Insignia, senão vai confundir vocês. Vou colocar aqui, ó, webinar, dicas e estratégias para melhorar seu inglês. Então, fica mais claro aqui para vocês, que é um vídeo, quem quiser assistir pode assistir, e todos os links que estão nesse vídeo estão aqui nos links da nossa aula. Então, quem quiser revisar alguma coisa, pode acessar aqui esse documento que está acessível para todo mundo, que traz links, não muitos, para quem quiser explorar mais profundamente alguns aspectos que a gente trabalhou. E aqui que eu falei, ó, esses links aqui, meu computador está meio lento. E, ó, eu estou tentando selecionar aqui, ele não está deixando, eu estou muito apressado. Então, por exemplo, esses links aqui são os links... Ele não está me deixando dar zoom. Cadê o zoom aqui? Não, aqui não é zoom. O zoom está aqui, ó. O Teams deixa o meu computador um pouco lento. Então, aqui temos alguns links, que são os links que foram recomendados naquele vídeo sobre dicas e estratégias. Assim como temos também aqui alguns links de canais do YouTube que eu acho legais, e também algumas outras coisinhas que têm a ver com o que a gente estava trabalhando, ou com o que a gente veio trabalhando em sala de aula. E aqui também, olha que legal, tem os links das preses para você acessar e relembrar ou estudar o tipo e o gênero textual, e alguns quizzes, né, que são alguns textinhos, e também, para quem quiser fazer um intensivão, uma revisão de inglês, pode usar esse cronograma de estudos do Enem 2020, que foi passado lá no grupo por esses professores aqui.
E aqui eu pus todos os links que eles trouxeram, dando essas aulas sobre vários temas que podem nos interessar, desde técnicas de leitura até partes gramaticais que eles consideram importantes para a gente saber ou expandir para melhorar o nosso conhecimento, para a gente interpretar melhor os textos. A minha primeira pergunta, numa escala de 0 a 10, sendo 0 nada e 10 super, o quão confiante você está em relação às questões de inglês do vestibular que você vai prestar? Coloca aí no chat um número entre 0 a 10, que indica a sua confiança. 0, você não está confiante, você acha que você vai errar tudo, que você não vai conseguir interpretar nenhum texto. 10, você está super confiante, você acha que você vai usar as estratégias e vai lembrar as coisas e vai conseguir responder de maneira bastante satisfatória as respostas. Olha, a maior parte de vocês colocou 7 ou 8, o que é muito legal. 7,75, que bom. Outra pergunta. Vocês chegaram a explorar alguns desses links desse nosso arquivo de links aqui no Google Drive? Respondam sim ou não. Eu não vou ficar chateado se vocês responderem não. Só para eu ter uma noção. Porque, na verdade, né, cada um sabe o que precisa fazer, ou o que poderia ou gostaria de fazer para estudar, para melhorar. Então, se você não colocar... Eu vou fazer assim, se você não colocar sim, eu vou pressupor que não. Então, de todo mundo que está aqui, só... Olha lá, teve outras pessoas que não. Então, eu mostrei isso daqui de novo, porque se você não explorou e está procurando algum lugar para começar, aqui pode ser um deles, né? Um desses lugares. Então, eu encorajo vocês também a explorarem essas outras pastinhas aqui com vários materiais para você estudar. E eu coloquei também aqui um material do Poliedro de 2016, um material de inglês do Poliedro de 2016, que eu achei, acho que na própria internet, e que eu acho que pode ser bem legal para quem quiser dar uma revisada em algumas coisas. Então, esse material tem, são 304 páginas, olha só, 304 páginas é a apostila toda do poliedro da disciplina inglês pré-vestibular. Então, o legal desse material é que ele foca em estratégias específicas, estratégias e conhecimentos específicos para tratar do vestibular. Então, eu queria fazer com vocês aqui essas 2 ou 3 primeiras páginas para vocês sentirem como é esse material. E tem coisa que dá para vocês aprenderem sozinhos. Então, se você acha que uma pasta aqui, outra pasta lá, um PDF aqui, um PDF lá, pode ser confuso, talvez você pegar esse PDF, deixa eu ver o tamanho dele aqui que tá. Ele é um PDF meio grande, ele tem 52 mega, mas também ele tem 304 páginas. Talvez você possa começar por aqui e dar uma olhada nesse sumário, né? E ver se tem questões aqui que o material traz que você gostaria de aprender, ou revisar, ou relembrar. Então, por exemplo, tá vendo? Como o próprio material... A gente ficou bastante tempo falando de tempo verbal, porque é um assunto extenso,
Quando você olha aqui esse material pré-vestibular do poliedro, você vê que a unidade 4 vai tratar de tempo verbal, a unidade 6 também, a unidade 7 também, a unidade 10 também, a unidade 11 também. Então, está vendo quantas unidades nesse material tratam de tempo verbal? Isso mostra que são questões importantes. Olha aqui também, uma outra unidade aqui vai tratar de comparativos e superlativos, que é outra coisa que a gente viu. Então, pode ser que esse material que eu nunca tinha mostrado para vocês pode ajudar quem está meio aí perdido ou quem está querendo focar numa coisinha. Por exemplo, olha aqui, prepositions, phrasal verbs, né? Então, a gente teve poucas horas de aula de inglês durante esse semestre e o que eu fui trazendo foram, assim, pinceladas sobre questões que eu considero importantes para a gente interpretar melhor as questões de vestibular. Mas é óbvio que tem muito mais coisa. Ó, só você dar uma olhada nesse sumário que você vê que tem muito mais coisa, que teria muito mais coisa para a gente estudar. Então, não sei até quando a gente vai ter aula, mas a ideia é a gente continuar aqui estudando. Estava até pensando em passar uma enquete aqui para vocês, para ver se tem algum aspecto desse sumário que vocês gostariam de focar mais, ou se não, eu simplesmente trazer alguma coisa para a gente trabalhar em cima desse material. E esse material é legal, eu achei, porque ele tá escrito em português, então ele vai explicando coisas para a gente em português, e ele vai trazendo exercícios resolvidos que focam nisso que eles estão passando em cada capítulo, em cada unidade, ok? Só vendo aqui o que vocês responderam, olha lá, tem gente usando outras formas de estudar inglês, então não importa, né, como você estuda, a ideia é que você encontre uma maneira que você vê que você gosta e que te ajuda a melhorar os seus conhecimentos. Então, eu queria trabalhar aqui com vocês essa revisão um pouco diferente para ver se as coisas que a gente veio discutindo esse semestre estão alinhadas com o que estão falando aqui no poliedro, não é objetivo, é poliedro, né? Ou se tem alguma questão aqui que o poliedro traz que a gente não viu durante o semestre, ou porque passou, ou porque eu não lembrei de falar para vocês alguma coisa, e isso pode ajudar. Então, eu vou ler aqui para vocês vamos ler juntos aqui, eu vou lendo, vocês vão acompanhando. Então, as questões objetivas, que são as questões de múltipla escolha, né? Então, a maioria dos exames apresenta questões de interpretação de texto na forma de testes. Existem algumas variações na forma em que as questões são elaboradas, mas do ponto de vista de quem está fazendo, né, do candidato, é fundamental ter uma estratégia definida para a resolução desse tipo de questão. Além disso, alguns vestibulares possuem estilo definido. Conhecê-lo pode ajudar o candidato a realizar uma boa prova. Então, como o nosso foco aqui foi Enem, primeira fase Unicamp, e teve uma ou outra questão só lá da USP, né, que eu trouxe uma vez, todas elas focam questões objetivas de múltipla escolha. Na segunda fase, o Unicamp tem as questões dissertativas, né? Mas, quando a gente está analisando, quando a gente analisa uma questão de vestibular aqui, as discussões que a gente tem, o porquê que pode aquilo, o porquê que não pode ser essa resposta, ou o que significa tal coisa, são questões que nos ajudariam a responder uma questão dissertativa, né? Porque a gente não faz simplesmente, a resposta é essa, pronto, passa para a próxima. Não, a gente tenta discutir.
Agora, como eu estou com sede, eu queria um voluntário para ler essa primeira parte aqui, até essa palavra, até aqui o aluno. Quem poderia, por favor, ler com uma voz bem bonita, bem pausadamente, essas primeiras linhas até o aluno? Quer que eu leia? Pode ser, por favor, mas fala bem próximo do microfone para a gente não ouvir mal. Ok. Eu vou falar um pouco mais alto também. Tá bom agora, se você falar assim, tá ótimo. Ok. Estratégias básicas para iniciar a resolução. Primeiramente, deve-se ler o texto todo. É importante que a primeira leitura do texto seja feita na íntegra. Evite o excesso de interrupções durante a leitura, ainda que palavras novas apareçam. É importante que o primeiro contato com o texto vise a sua compreensão como um todo. As interrupções excessivas fazem com que essa perca essa visão que, especialmente nesse primeiro contato, é o que o texto tem de melhor a oferecer ao aluno. Ponto, obrigado. Nada. Em algum momento da nossa aula, eu falei, eu dei essa dica para vocês. Eu, sinceramente, não lembro de ter falado isso para vocês. Agora, será que essa estratégia é uma boa mesmo? Não sei. O que você faz quando você está lá resolvendo uma questão de inglês? Quando você faz um simulado ou quando você estuda, você lê o texto todo primeiro com um mínimo de interrupções? Aqui está falando que ajuda. Eu acho que em alguns momentos pode ajudar. Em outros momentos, não. Em outros momentos é você perder tempo, você ler o texto todo primeiro. Por quê? Porque muitas vezes, dependendo da pergunta que é feita, por exemplo, o Enem tende a fazer perguntas que não são tão difíceis, que são bem diretas, que se você tivesse já essa questão na sua cabeça antes de ir para o texto, você ganharia tempo. Então, essa estratégia pode ser legal, por exemplo, quando você vê que você tem bastante tempo. No vestibular, geralmente não é o caso. Mas quando você está estudando, talvez seja uma estratégia boa. Ou quando você tentou ler a pergunta, mas daí a pergunta você vê que é sobre o texto geral. Aí vale a pena você falar, bom, então eu vou ter que ler o texto mesmo, né? Então, se a pergunta for exigir que você faça o skimming, aí essa estratégia básica é boa. Se ao ler a pergunta você perceber que você não precisa entender o texto todo, mas a pergunta está solicitando apenas um pedacinho, aí por que você vai ler o texto todo? Né? Então é melhor você aplicar o scanning, ok? Então, mesmo aqui o material do poliedro, ele é bom, ele traz estratégias legais, mas é o professor, aqui no caso eu, que tenho que relativizar e mostrar para vocês essas questões que eu acabei de mostrar. Então, é você que vai decidir. Então, você sabendo que existem várias estratégias, várias coisas que você pode fazer, melhor, porque daí você vai poder escolher entre elas, para cada questão, qual é a melhor abordagem para você tentar responder. Quem, sem ser a Duda, poderia continuar aqui só para finalizar esse parágrafo do ainda até o isso. Posso ler, professor, já que me pronunciou? Obrigado, thank you. Ainda até onde mais?
ainda até o isso, só para finalizar esse parágrafo. Daí eu vou pedir para você continuar mais um pouquinho depois. Tá bom. Ainda não é o momento adequado para começar a se preocupar com palavras novas ou expressões desconhecidas. A prioridade é a unidade do texto. Nenhuma palavra ou expressão isolada será mais importante que isso. Muito obrigado. Então, essa dica é válida, essa dica de você não se preocupar com palavras novas, específicas ou expressões desconhecidas, quando a questão te pergunta ou te solicita que você faça skimming, ou seja, a unidade do texto, o geral do texto. Aí, essa estratégia de não se preocupar com as palavras que você não conhece é boa. E Ana, você pode ler aqui só mais esse pedacinho até marcadas, por favor? Thanks. Em segundo lugar, deve-se marcar as palavras novas. Durante a leitura, é inevitável que apareçam palavras novas, aquelas que são desconhecidas ou que aparecem em contextos diferentes dos habituais. É fundamental que elas sejam marcadas. Os examinadores experientes sabem muito bem quais são as palavras que podem ser desconhecidas para a maioria dos candidatos. Obrigado. E são exatamente essas as que serão cobradas na apresentação das questões. Isso que está sendo dito aqui, às vezes, é verdade. A gente que cria questões, eu estou falando a gente, porque onde eu trabalho, eu crio questões. Às vezes eu sei, eu falo, essa palavra aqui, a maior parte, ou tal público, ou certos níveis não vão entender. Então, se eu quiser ver se a pessoa tem esse nível ou mais, eu vou fazer uma pergunta que vai explorar o significado dessa palavra. Então, essa dica de marcar as palavras novas ajuda quando a gente está estudando, né? Quando a gente tem condição de usar um dicionário, ou de usar um colega, ou de usar um professor para nos dizer o que essas palavras significam, né? Porque também essa é uma forma de você ampliar o seu conhecimento das palavras, ampliar o seu vocabulário. Mas, às vezes, se você for marcar todas as palavras novas e for atrás de ver o que elas querem dizer, você vai demorar um século. Então, antes de você marcar as palavras novas, você tem que ver você tem que tentar ver se a pergunta que está sendo feita está focando essa palavra ou essa expressão que você não sabe. Porque muitas vezes o texto vai ter partes que você não sabe e que não precisaria saber para responder a pergunta. Eu acho que a gente viu vários exemplos disso quando a gente resolveu algumas questões, né? Então, quando a gente for resolver outras questões, também a gente pode pensar um pouco sobre isso. Será que eu preciso saber essa palavra para responder ou não? Né? Não estou dizendo que a gente não deve aprender palavras novas. Sim, devemos. Mas, às vezes, não são cruciais para que a gente responda a questão. Para que a gente entenda o texto, ela pode ser crucial, mas para que a gente responda a questão, não precisa ser necessário. Mas olha só o que o poliedro fala. Então, a importância de marcar essas palavras antecipadamente é a de criar uma espécie de mapeamento do texto. Assim, deve-se compreender o texto como um terreno a ser explorado. Um território sempre será mais bem explorado se puder ter sido mapeado antecipadamente. Você saber onde que está ali as coisas que você não está sabendo, pode sim ajudar você a explorar melhor esse texto. Concordo com o que o poliedro fala aqui. E continuando, esse parágrafo fala que a marcação de palavras novas nada mais é do que um mapeamento daquilo que deverá ser explorado mais adiante durante a resolução das questões. Eu não deixaria essa palavra deverá, eu colocaria poderá. Por que poderá? Porque na minha concepção, você vai só explorar
aquilo que é necessário para você responder. O que não for necessário para você responder, você pode deixar de lado. Agora, às vezes a questão é você saber, será que eu posso deixar isso de lado ou não? Daí já é outra questão. Aí você precisa ter um certo conhecimento. Aí, o poliedro indica aqui que depois que a gente leu o texto como um todo, para entender a unidade do texto, marcou as palavras novas para mapear ali o que eu vou precisar explorar, eu devo, segundo essa proposta, resumir a ideia central. E olha só que interessante que ele fala, nem sempre é fácil resumir a ideia, mas ao terminar a leitura, é recomendável buscar resumir a ideia central daquilo que foi lido. E olha só que interessante, 3 referências são fundamentais para nos ajudar a fazer isso. O título do texto, a introdução e a conclusão. Então isso vale também para o parágrafo, né? Lembra que uma das dicas do skimming era lá você olhar o texto ou aquele subtítulo, muitas vezes, que os textos possuem, e também o começo e o fim do texto ou o começo e o fim do parágrafo, né? A introdução e a conclusão. Esse tipo de estratégia pode auxiliar a gente a resumir a ideia central. Então, por quê? Porque esses lugares são locais onde a ideia central, por vezes, é mencionada. Por vezes, não é uma regra. É no geral. Então, não se trata de fazer um resumo por escrito, óbvio que não, e nem um resumo detalhado. Basta que esse resumo seja feito mentalmente. Então, é importante lembrar que boa parte das questões de interpretação pura está direta ou indiretamente relacionada à ideia central. Então, por isso que o skimming é uma estratégia importante da gente treinar, porque você treinar, resumir a ideia do texto vai te ajudar a interpretar melhor o texto. Então, você perceber a ideia antes de iniciar, a ideia central, né? Antes de iniciar a resolução das questões, é sempre um elemento muito, muito útil de apoio. Eu concordo com essa frase, e eu acredito que vocês já façam isso. Tem muita coisa aqui que você vai ver nesse material que você já faz. Outras coisas vão falar, você vai ler e vai falar, nossa, que ideia boa, acho que eu vou passar a fazer. E para finalizar esse parágrafo aqui sobre as questões objetivas, temos a seguinte ideia. É importante que você crie o hábito de fazer uso dessas dicas que foram descritas. Acima de tudo, lembrar-se de que as palavras só ganham vida quando são utilizadas, quando são inseridas em um contexto. Isso daqui é muito importante, porque às vezes a gente está estudando e usa um dicionário que traz um significado para uma palavra que você fala, nossa, mas o que tem a ver com isso que está no texto? É porque você não está sabendo usar direito o dicionário. Porque talvez a primeira definição que o dicionário trouxe não tenha a ver com o contexto ali daquele texto onde a gente usou, onde você está analisando. Então, eu acho que durante as aulas eu trouxe alguns exemplos dessas palavras que têm vários significados e que o significado dela vai só ser identificado naquele contexto. Então, nenhuma palavra ou expressão analisada isoladamente fora do contexto poderá ser mais importante do que a visão do texto como um todo. Concordo. A seguir, há um pequeno exemplo de como aplicar essas dicas na resolução de questões de interpretação de um texto. Então, eu acho que pode ser uma boa a gente fazer. A gente tem um tempinho ainda que daria para a gente ler esse texto aqui. Então, vamos usar a estratégia que ele fala aqui. Então, eu vou pedir para vocês lerem o texto. Primeiro, lê uma vez só seguido. E daí, depois, volta e marca
algumas palavras que você não sabe, ou aquelas que você acha que são importantes para entender o texto, mas você não está conseguindo entender. Vamos fazer isso primeiro, então? E olha só, aqui ele já está colocando algumas palavras que ele acha que são importantes aqui para você entender o texto. Algumas palavras são mais difíceis do que outras. Outras expressões aqui são um pouco cognatas. Outras palavras já não. Então, sem se importar com isso, o que está cortando? Leiam, então, esses 2 parágrafos sem parar e depois marquem as palavras que vocês não sabem. Eu vou dar aí 4 minutos para vocês fazerem isso. Pronto, já pus aqui. E olha que interessante, começa com uma pergunta no passado. Mais 2 minutos. Já deu tempo de você ler tudo, né? Um pouco mais até. Eu estou pondo algumas palavras aí, eu estou usando um dicionário, estou traduzindo algumas palavras aí para vocês, ó. Harsh. Eu pus aqui também a palavra tiny. Tiny, very, very small.
E aqui, hollow, quer dizer vazio, sem nada dentro. E aqui, droplets, gotinha ou gotícula. Ó, 4 minutos já se passaram. Algumas pessoas foram colocando aqui. Essas palavras que eu coloquei no dicionário aí foram palavras que Suzane e José colocaram no chat. Striking também teve gente que colocou aqui, ó. A Bia colocou striking. Eu achei esse texto, assim, eu achei a ideia desse texto muito legal. Ó. Striking, impressionante. Aqui, mimicked é você imitar, né? O mimic, tá vendo aqui, esse dicionário não trouxe o verbo mimicked. Não, ele não trouxe. Mas é imitar, viu, Evelyn? Então aqui os cientistas imitaram, né, ou simularam um ambiente do espaço, né? O ambiente do espaço. Tem mais alguma palavra que vocês querem? Vamos fazer assim, antes de ver se vocês têm mais alguma palavra que vocês marcaram como nova, qual é a ideia do texto? Porque afinal, não é essa a sugestão, que a gente entenda qual é a ideia principal do texto, o que esse texto fala. Se você fosse falar para alguém, olha, hoje eu li um texto curtinho que falava sobre... Quem que gostaria de escrever ou falar aí o tema principal do texto? O que os cientistas fizeram? O que foi feito? Sobre a origem da vida no planeta, tem a ver com a origem da vida no planeta. Experimentos com elementos químicos. Gostei muito das duas respostas. Eu acho que a junção dessas duas ideias que vocês deram resumiria bem sobre o que é o texto, né? Experimentos com elementos químicos para se especular ou se estudar a origem da vida no planeta. É isso mesmo, ótimo. E além daquelas palavras que a gente viu, que eu coloquei aqui no dicionário para vocês, tem mais algumas que vocês, ou mais alguma, ou algumas que vocês gostariam de saber? Freezing the mixture, essas expressões aqui vocês entendem? Freeze, o verbo to freeze em inglês. Por que a gente fala freezer? Coloca lá no freezer. Porque vem do verbo freeze em inglês, que quer dizer congelar. E daí, freezer é aquele que congela. Lembra que a gente viu isso? Freezer, aquele que congela, ou seja, congelador. Mas aqui, o freezing está sendo usado como algo que está sendo feito. Então, congelando a mistura. Né? Então, quando você volta aqui no texto, você vê o que eles fizeram. Então, os cientistas aqui imitaram o ambiente espacial by freezing, né? Com o congelamento, né? Através do congelamento da mistura. Eu vi aqui também que tem outras perguntas. Hundreds. Olha só, o que é hundred? Hundred quer dizer 100. E quando eu falo hundreds, quer dizer centenas. Ok, Evelyn? Centenas. Então, mimicked é imitaram ou simularam, congelaram a mistura. Harsh ultraviolet radiation. Então, harsh quer dizer strong. Deixa eu ver uma outra, um outro sinônimo aqui, ó. Harsh, severe, severo, forte, né? Porque é uma radiação ultravioleta severa, nesse caso aqui, a mesma coisa que forte. E esse oily residue? Isso daqui é bem parecido com o português, né? Residue é super parecido, quer dizer resíduo, e oily. Oil
quer dizer óleo. E oily é a característica de algo que tem óleo, ou seja, oleoso, como o Iago colocou lá, muito bem. Striking, aqui a Bia tinha perguntado, né? Fala assim, nossa, a striking discovery, nossa, é uma descoberta impressionante, né? Que impressiona você. Aqui a Suzane ficou na dúvida nesses tiny hollow droplets. Então, isso aqui quer dizer, ó, lembra que é sempre do final para o começo. Então, droplets são gotículas pequenininhas, no caso, ocas. Então, são gotinhas ocas minúsculas, que lembram células, né? Então, esse resembled, olha lá, é o lembram, que resembled que se parecem com membranas celulares, né? Então, eles falam aqui, ó, que even more striking, né, ainda mais impressionante, quando colocada em água, né, essas moléculas que se formaram, essas moléculas no resíduo formaram essas gotículas parecidas com membranas celulares, that resembled membranas celulares. Without é sem. Aonde que está without aqui? Su, mas without quer dizer sem. Without também é sem, né? Sim, without também é sem. Qual é a outra palavra aqui que você está se referindo a sem, Suzane? Porque esse although não é sem, né? Esse although, essa palavra although, é a Evelyn que tá perguntando. Essa palavra although quer dizer embora. Então, aqui nessa frase, ó, although the droplets themselves are far from being alive, similar structures could have been precursors of the first primitive life forms. Então, essa frase quer dizer, embora as gotículas em si estão longe de estarem vivas, né, estruturas similares podem ter sido os precursores, né, os primeiros, as primeiras formas de vida na Terra. Evelyn, agora eu entendi a sua pergunta. E o Iago já respondeu. Evelyn, 100, quando eu falo 100, eu quero dizer aqui 100, que é o número 100, tá vendo? Então, hundreds quer dizer centenas, o número 100. E sem a preposição, quando não tem alguma coisa, é without. Aí você está correta. Ok, Evelyn? Entendi a sua questão. Então, o 100 é 100 com C, o número. E without é sem com S, a preposição, ok? Que é aquela coisa que você não tem. Já são 3h32, agora que eu vi, gente, desculpem, me empolguei. Mas o que a gente vai fazer na aula que vem é explorar um pouco melhor esse texto e depois aqui eu vou revelar para vocês a análise da questão para a gente discutir e vai ter algumas outras questões aqui. Mas é claro que quem quiser já pegar esse material e ir estudando, eu vou mandar o link daqui do material principal de inglês para vocês explorarem para quem quiser, ok? Então, muito obrigado, gente, pela participação de todos. Para mim passou tão rápido, uma hora e meia. Espero que essa revisão possa ter ajudado em alguma coisa. E espero que a ideia é vocês voltarem, retomarem alguma coisa que você acha importante ou estudar alguma coisa nova a partir desses materiais que eu disponibilizei para vocês, ok? De nada, tem gente agradecendo, de nada. Qualquer coisa, mandem perguntas no grupo. E Ana, bem-vinda de volta. Que pena que você ficou entrando e saindo. E semana que vem, então, a gente continua aí ou com estratégias novas e discutindo questões de interpretação
usando as estratégias que a gente já viu e talvez outras que sejam importantes para a gente, ok? Até semana que vem. Have a good weekend. Bye, bye. Tchau. Nossa, professor, minha internet caiu bem na hora da sua explicação. A energia acabou em casa. Eu gostei. Ai, que pena. Mas vamos fazer assim, a aula que vem a gente começa aqui e daí a gente pega um ou dois voluntários para explicarem essas palavras aqui que eu já expliquei. Então, lembrem-se. Eu vou até fazer o quê? Eu vou até pegar um screenshot aqui desse texto e mandar no grupo para vocês lembrarem, para a gente lembrar de começar aqui a aula que vem, ok? Tá bom. Então, bom fim de semana para todos. Have a good weekend, everyone. Bye bye. Bye, bye, prof. Teams.